a relação entre o estresse e a saúde do nosso coração? Existe uma relação. Intuitivamente as pessoas já sabem que a pessoa mais estressada, ela pode infartar, o coração pode não aguentar. A humanidade desde sempre colocou no coração a sede das emoções. Mas existe de fato uma relação entre o estresse, entre a ansiedade e a nossa saúde cardiovascular. É o Setembro Vermelho de atenção justamente à saúde cardiovascular, e a Merck me sugeriu fazer um vídeo aqui sobre como o estresse implica em risco cardiovascular e o que a gente pode fazer para lidar com esse estresse. Essa relação entre a ansiedade, entre o estresse e as doenças cardiovasculares não é mais questionada hoje em dia. A gente sabe que, de fato, o estresse ele aumenta a produção de alguns hormônios que trazem risco para o nosso sistema cardiovascular, como o cortisol, que está elevado quando a gente está submetido a esse estresse contínuo, crônico. Como que funciona o estresse? Ele é um alarme embutido no nosso organismo justamente para nos preparar para situações de risco, situações de ameaça, situações em que você tem que fugir ali da situação ou enfrentar, né? Lutar, matar o bicho, enfim, ver quem ganha ali na disputa. Só que é um sistema programado, instalado no nosso organismo para dar um pico e diminuir. Na época das cavernas, um leão na beira ali da sua caverna, você tinha que fugir, mudanças súbitas, mudava, o estresse baixava e pronto, aquele sistema de alarme era desarmado. Hoje em dia, a gente mantém muitas vezes esse sistema de alerta contínuo. Ele fica o tempo todo ativado por causa da nossa vida, como nós organizamos hoje em dia, né? É estresse no trabalho, é pressão de meta, é cobrança, é filho, é boleto, é trânsito, ou pandemia. A gente fica mais submetido a essas situações estressantes, situações que levam ao aumento da produção de cortisol, ativação desse sistema de alerta, esse sistema de fuga e luta, que mesmo que não dê picos, ele fica o tempo todo mais ativo. E isso prejudica sabidamente a nossa saúde cardiovascular. Isso pode ser um fator de risco para infarto, para AVC, enfim, para um desgaste todo do sistema e que a gente não consegue evitar se a gente não conseguir diminuir o nosso estresse. Daí a importância de a gente aprender a lidar com o estresse. E existem algumas dicas que são boas para a gente lidar com ele. Primeiro, se alguma coisa a gente sabe que é estressante, que a gente pode evitar, essa dica é óbvia, a gente tem que evitar. Mas às vezes a gente não sabe, a gente não presta atenção no que realmente nos estressa. Então é importante você trazer para a consciência, eventualmente fazer até uma lista de coisas que te estressam e ver daquilo o que pode ser evitável. Claro que tem coisas que a gente não pode evitar. E aí a gente lida com aquelas coisas muitas vezes de uma maneira ruim. As coisas, elas não nos estressam diretamente. São os nossos pensamentos sobre as coisas que fazem a gente ficar chateado, desgastado, ansioso, triste, estressado. Eu dou sempre o exemplo, numa empresa, o chefe chama lá o departamento inteiro, dá a mesma bronca, com a mesma intensidade em todo mundo. Um sai chorando pro banheiro, o outro quer rasgar tudo, quer quebrar o computador, o outro tá dando risada, tá achando aquilo engraçado. Mesma bronca. Por que reações tão diferentes? Porque cada um pensa diferente sobre aquela situação. Então quando a gente fica estressado, muitas vezes é porque nós estamos dando um peso, uma importância ou uma interpretação para uma situação que não precisa ser necessariamente aquela. Diminuindo a carga negativa dela pode ser muito importante para a gente lidar com o nosso estresse. E finalmente, claro, a gente precisa aprender a cuidar do corpo também, que isso se reflete no cuidado da nossa mente. A gente sabe que posturas de relaxamento, você diminuir a tensão voluntariamente, trazem sim uma sensação de mais relaxamento. Você fazer exercícios de relaxamento à noite, por exemplo, facilitam muito para pegar no sono. Atividade física
produz substâncias no nosso organismo que ajudam no bem-estar e ajudam a diminuir o estresse, lógico que contribuem também diretamente para a saúde cardiovascular. Só lembrando que a maioria das doenças cardíacas é assintomática, né? Essa história de que a pessoa sente que a pressão está alta é mito. A maioria das doenças cardíacas não dá sintoma, ela é silenciosa, então é importante você procurar um cardiologista e, lógico, uma vez identificada uma doença cardíaca, uma doença cardiológica, fazer o tratamento direitinho, seguir as recomendações, seja o medicamento, seja a mudança do estilo de vida, para manter o problema sob controle. Então, presta atenção aí na sua saúde emocional, porque isso vai se refletir também na sua saúde cardiológica. E não é só em setembro não, hein? Vamos manter isso pelo ano inteiro e fazer disso um hábito saudável nas nossas vidas.